Já estamos de volta com Viver Saúde, que hoje fala sobre os problemas ortodônticos com os especialistas e professores da Univap, Dr. Luiz e Dr. Everson. Vamos saber então a resposta da nossa pergunta do Dizem Por Aí de hoje. Doutor Luiz, então é mito essa questão de que o dente do siso entorta os outros dentes? É um mito, sim, porque muitos estudos têm demonstrado que pessoas que não têm o dente do siso, ele, numa determinada época, ele apresenta os dentes anteriores que não estavam tortos, ficam tortos. Isso significa que o dente do siso não é o responsável direto por esse aspecto. E quando que acontece isso? Geralmente é quando está no término do surto de crescimento da pessoa. Então ele está se tornando adulto. É a época exatamente quando nasce o siso. E, por coincidência, nascendo o siso, entorta o dente. Aí a associação de que o dente do siso entorta o dente, mas não. Crianças que sofreram tratamento ortodôntico e que no final do tratamento extraíram os dentes do siso por conta dessa preocupação, após o término do crescimento também apresentaram, em muitos casos, dentes tortos na parte anterior. Então isso comprova que nem sempre é o siso o fator primordial. Aliás, ele não é. Existe uma explicação para isso, porque no final do crescimento há uma remodelação na parte anterior da boca das pessoas. Então, os dentes anteriores, os incisivos, eles sofrem uma modificação na posição deles. Eles tendem a se acomodar numa posição um pouco mais vertical. Isso faz com que haja uma alteração na parte óssea. E aquelas pessoas que não têm uma estrutura óssea espessa, suficiente, acabam tendo os dentes mal posicionados. Então, essa explicação do mito, então, revelado. Alinhamento que é muito confundido. Então, não é culpa do siso. Não é culpa do siso, normalmente essa remodelação ocorre na idade que o siso tem que erupcionar. Então, se associa muito à erupção do dente do siso. Tá bom, então. Obrigada, então, pela essa dica, né? Eu queria que agora que o senhor nos explicasse os tipos de aparelhos existentes hoje. Bom, no mercado hoje, a gente tem uma gama muito grande, né, de aparelhos. Existem os aparelhos estéticos, né, que são os aparelhos cerâmicos. Esses aparelhos, eles são de porcelana, feito de uma cerâmica, que são muito parecidos com a coloração dos dentes, tá? Então, muitas vezes você olhando de longe, você não percebe que o paciente está utilizando um aparelho ortodôntico, tá? Aqui não vai dar para mostrar muito bem, mas existe uma diferença entre esse superior e esse inferior. Existe o aparelho tradicional cerâmico e hoje em dia no mercado tem um novo tipo de aparelho, que é um aparelho cerâmico um pouquinho mais polido. Ele parece um vidro, ele fica bem transparente, tá? É uma modalidade nova de aparelho cerâmico que está surgindo e está... Ele é ainda mais transparente do que o outro? Ele é mais polido, né? Então ele fica parecendo um vidro. No mercado hoje também existe um outro tipo de aparelho que são os aparelhos autoligados, que é esse aqui do lado esquerdo superior, tá? Os aparelhos autoligados, eles já não são como os aparelhos antigos que nós necessitávamos, como nesse caso aqui, a utilização das borrachinhas coloridas que os pacientes tanto gostavam. Então o paciente adolescente ia lá no consultório só para escolher a cor da borrachinha. Agora, e ficava assim colorido, uma forma alegre. Os pacientes adultos normalmente recorriam às borrachinhas que sem coloração, né, da cor do aparelho, para não ficar muito chamativo, tá? Então, os aparelhos autoligados, eles têm, pela técnica de ocorrer menos atrito com o fio, eles têm uma janelinha própria deles. Então, eles não precisam mais da borrachinha, eles fecham automático com a utilização de um instrumental adequado, tá? Existem também os aparelhos linguais. Os aparelhos linguais, eles são
colados na parte interna dos dentes, né, na parte interna dos dentes, onde a gente vai fazer a correção dos dentes. Esse tipo de aparelho acaba machucando um pouquinho a língua, né, mas Nossa, deve incomodar bastante, né? Incomoda bastante. Em que casos que ele é utilizado? É só a opção do paciente sim, mesmo? Em casos que o paciente não quer realmente que apareça nada do aparelho, porque o aparelho cerâmico acaba de perto aparecendo. Então, nos casos que... Mas o efeito é o mesmo? A gente tem algumas limitações em relação ao aparelho lingual. Em relação à mecânica, fica um pouquinho dificultada. Em relação aos aparelhos convencionais, né? Fica um pouquinho, alguns casos são mais limitados, tá? Então, acaba sendo uma questão mais estética e, em alguns casos, alguns problemas acabam ficando dificultados porque a mecânica acaba sendo mais complicada dos aparelhos linguais, tá? Então, a gente tem os aparelhos cerâmicos, os aparelhos autoligados, os aparelhos linguais e os aparelhos invisíveis, que hoje se fala muito também. Os aparelhos invisíveis nada mais são do que algumas placas transparentes, né, que a gente utiliza. Então, são placas removíveis que o paciente utiliza e a gente vai fazendo o alinhamento e a correção da maloclusão. Ela tem a vantagem de a gente poder usar uma placa e remover na hora que estiver comendo, então existe um conforto maior para o paciente. Mas existe também uma desvantagem, que o paciente acaba tirando mais vezes, o tratamento acaba sendo um pouquinho mais longo e também não apresenta os recursos mecânicos que a gente tem num aparelho convencional, mas eles estão sendo bem utilizados hoje em dia também. E de maneira geral, uma queixa dos pacientes é que demora muito o tratamento com o aparelho, né? Principalmente o fixo, aí que fica um bom tempo com o paciente. Por quê? Como que funciona esse processo e por que o tratamento é demorado? O tratamento ele vai variar muito de acordo com a complexidade da oclusão do paciente, né? Tem casos que você consegue finalizar em 10 meses. Tem casos que são necessários 2 anos. Alguns casos necessitam de extrações de dentes e, além disso, associar com uma cirurgia ortognática, que é a complementação do tratamento da parte óssea. Então, dependendo do quadro clínico da pessoa, há uma variação muito grande. Então, não é que todos os casos vão ter demora para terminar. Mas aqueles que demoram, eles sobressaem. A pessoa que sofre um longo tratamento reclama muito mais do que aquele que teve um tratamento rápido. Então, o que acontece é que depende muito de uma avaliação, né, prévia de qual é o grau de dificuldade do tratamento. E um tratamento num jovem, ele é muito mais rápido do que num adulto, porque as respostas biológicas são muito mais rápidas. No adulto, por ele já tem uma maturação óssea, já está com toda a parte biológica já consolidada, ela demora um pouco mais. O adulto também, ele tem menos tempo disponível para utilizar os recursos necessários junto com o aparelho fixo. Tudo isso faz com que o tratamento no adulto seja um pouco mais demorado do que no jovem. Então, por isso que é bom identificar o quanto antes, né? E resolver o quanto antes. A questão do tempo, que eu esqueci de falar, os aparelhos autoligados, os estudos, eles apresentam uma diminuição um pouquinho no tempo do tratamento devido ao menor atrito que existe com a utilização desse aparelho. Então, em alguns casos, a gente consegue economizar tempo com o uso do aparelho autoligado. E, doutor Everson, como é que fica a questão da higiene no caso dos aparelhos fixos? É preciso ter uma atenção especial, né? Sim, principalmente com os adolescentes, né, que normalmente não gostam da utilização do fio dental, então a gente tem que fazer uma lavagem cerebral nos adolescentes. A maioria dos adolescentes, eles não têm hábito de passar fio dental diariamente, e aí a gente tem que estar fazendo toda a orientação para a utilização do fio dental, da escovação, da correta técnica de higienização, né, que muitos também não sabem fazer, mesmo sem a utilização do aparelho, né. Então a gente faz essa orientação para que o tratamento ande de acordo com o que a gente espera. Porque quando ocorre uma inflamação gengival, o periodonto ele não vai responder de uma maneira que a gente espera. Então aí a gente tem que interromper o tratamento, fazer um tratamento periodontal para poder
prosseguir no tratamento. Então a questão da higienização para quem vai colocar o aparelho é muito importante, não é uma brincadeira, e realmente em alguns casos tem que interromper o tratamento, fazer um tratamento periodontal, e isso daí tem que estar bem esclarecido para o paciente que vai colocar e iniciar um tratamento que, como a gente conversou aqui, é um pouquinho longo. Tá. E, bom, a pessoa fez o tratamento no tempo certinho, passou um tempo, o problema voltou, ou surgiram outros problemas. Por que isso também pode acontecer? Por que às vezes os problemas voltam ou surgem novos problemas ortodônticos? Isso está muito relacionado com a forma como foi finalizado o tratamento. Como existe uma anomalia entre a parte óssea da arcada superior com a arcada inferior, essa anomalia normalmente, para ser corrigida completamente, ela exige muitas vezes medidas mais drásticas, como cirurgia ortognática, e nem sempre o paciente está disposto a fazer isso, né? Ou porque a parte econômica impede, ou porque ela tem receio de se submeter a uma cirurgia, e acaba finalizando o caso de maneira, digamos, não totalmente corrigida. Então você corrige a parte apenas dentária e não corrige todo o problema. E como ficou alguma coisa a ser corrigida, isso daí pode levar a uma recidiva, que nós chamamos, daquela oclusão inicial. Tem que fazer um complemento. Mas não é só isso, não. Tem muitos casos que o ortodontista faz um trabalho perfeito, termina com uma ótima oclusão, mas no período posterior ao tratamento, ele pode adquirir hábitos que ele não tinha. Então, aquele meio externo, como eu já disse antes, pode exercer influência para que os dentes possam apresentar más posições posteriormente. Então, são inúmeras as causas, né? Perdas de dentes por cáries ou mobilidades dentárias devido a problemas na gengiva, doenças periodontais, podem também resultar nas más oclusões posteriores. Então, são inúmeras as causas que impedem que você tenha uma estabilidade completa do tratamento após o encerramento do mesmo. Ok, o nosso programa está chegando ao fim, mas temos ainda um quadro muito saboroso. Chegou a hora do Receitas do Chefe. Olá, eu sou Eduardo Romano, chefe Eduardo Romano, tenho 30 anos e sou professor da Univap de Gastronomia. Hoje nós vamos fazer uma receita de mousse de doce de leite. Para essa receita nós vamos precisar de 100 ml de água, 50 gramas de chocolate meio amargo com 50 ml de creme de leite misturados, um sachê de gelatina sem sabor, 3 claras em neve, 100 gramas de açúcar de confeiteiro, 500 ml de creme de leite fresco para chantilly e 300 gramas de doce de leite. Primeiro nós vamos dissolver a gelatina na água. É muito importante saber essa fase porque a gelatina tem que ser posta em chuva. Certo? Agora coloca ela no banho-maria. Até ela dissolver direitinho. Enquanto isso, nós vamos fazer um creme de chantilly. O creme de chantilly é fácil. 500 ml de creme de leite fresco com 100 gramas de açúcar. E vamos bater. Vamos colocar ar dentro disso daqui. Pode fazer na batedeira também, não tem problema nenhum. É só colocar na batedeira e começar a bater. Creme de leite sempre gelado, viu? Bem gelado para ele firmar, para ele pegar corpo, senão ele não pega. A gelatina já está dissolvida, ó. Separa, deixa aqui do ladinho. Agora nós vamos colocar esse chocolate, no banho-maria também, tá? Para derreter. Deixa ele ali quietinho. E agora é a fase mais fácil, só misturar tudo, tá? Coloca o doce de leite. Você vai misturando até ficar homogêneo. Também você põe a clara em neve também. Todas juntas.
E a gelatina, por último. Pronto, essa consistência tem que ficar, ó. Que ainda vai para a geladeira, tá? Ela vai endurecer ainda. Agora nós vamos montar, ó. Vou mostrar aqui. Tá bem derretidinho, certo? Primeiro nós vamos pegar o ganache, certo? Vamos pegar a tacinha. Vamos fazer um desenho com ela aqui dentro. E depois preenche com mousse. Devagar para não sujar. Agora é só pôr para gelar por 1 hora mais ou menos, ou 10 minutos, 15 minutos no freezer, e já está prontinho. Essa foi mais uma receita do chefe, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Obrigada, chefe Eduardo, estreando aqui no nosso programa. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Fabiana. A satisfação foi nossa. Estamos à disposição de vocês e de qualquer pessoa aqui nas dependências da faculdade, na disciplina de ortodontia, nas segundas-feiras, todas as semanas. Tá bom, então, Obrigado. obrigada, viu? Obrigado, a gente agradece a oportunidade de estar podendo esclarecer as dúvidas aí da população, né, em relação à ortodontia. E aí, qualquer um que tiver mais dúvidas, só recorrer aqui ao serviço de ortodontia da Faculdade de Ciências da Saúde da Univap. Tá bom, obrigada. Só para complementar, nós damos atendimento para as crianças situadas na faixa entre 7 e 11 anos. Então, as pessoas que precisarem é só procurar o nosso serviço. Ok, o telefone então para informações está aparecendo aí na tela de vocês. Eu agradeço também a você que nos acompanhou aí de casa. Continue ligado na programação da TV Univap. Até mais!